Os cotistas desagradecidos, por Tal Golino. A incoerência é típica dos desagradecidos. É o auge da hipocrisia individualista, o que há de mais nojento no ser humano. A cena patética de cuspir no prato e enfumaçar a história. Depois que o Brasil começou recentemente a política de cotas, a algaravia da intolerância tomou conta do país. A cota, no geral, é um pequeno acelerador para retirar as pessoas da naturalização da miséria, um meio temporário de correção histórica da condição imutável da pobreza. Se a política de cotas é essencial em sociedades estratificadas, pode-se imaginar a sua necessidade neste Brasil amaldiçoado pela escravidão e etnicídio dos povos indígenas. Nos meios de comunicação, observa-se o triunfo de uma enganosa ética do trabalho, o elogio do esforço individual, como se os seus porta-vozes levantassem como fênix das cinzas das dificuldades para o voo da prosperidade. Gente empobrecida, ao mesmo tempo, amaldiçoa os cotistas, culpando-os pela sua condição de pouco progresso, apesar de trabalharem a vida toda como jumentos. Invariavelmente realizam o elogio do trabalho, do esforço pessoal, sem questionarem aqueles que acumulam os produtos de seu esgotamento e imutabilidade social. Nos ambientes sociais, invariavelmente, escuto descendentes de imigrantes condenarem a política de cotas. São ignorantes ou hipócritas. A parte rica do Rio Grande do Sul e outras regiões do Brasil é o presente de cotistas do passado. As políticas de colonização do país foram as aplicações concretas de políticas de cotas. Aos servos, camponeses, mercenários, bandidos, ladrões, prostitutas da Europa foi acenado com a utopia cotista. Ofereceram-lhes, em primeiro lugar, um lugar para ser seu, um espaço para produzir, representado pelo lote de terra, uma colônia para que pudesse semear o seu sonho. E lhes alcançaram juntas de bois, arados, implementos agrícolas, sementes e o direito de usar a natureza, a floresta, os rios e minerais para se capitalizarem. No processo, milhares não conseguiram pagar a dívida colonial e foram anistiados. E quando ressarciram, foi em condições módicas. Sendo cotistas do Brasil, puderam superar a maldição de miseráveis, pobres, servos e de execrados socialmente. Muitos sequer podiam montar a cavalo. Hoje, seus descendentes são até patrão do CTG, mas condenam as cotas. A mão, a ponte, o vento benfazejo que mudaram a vida de suas famílias. No início do século XVIII, sobre os territórios dos charruas, minuanos, caigangues e guaranis, se aplicou a cota de sesmaria, um módulo de algo em torno de 13.000, sim, 13.000 hectares. Se exterminou 2 povos nativos para se formar a oligarquia. Em seguida, na metade do mesmo século, aos casais açorianos destinaram-se datas, equivalentes a 272 hectares. No século XIX, aos imigrantes concederam-se as colônias, de mais ou menos 24 hectares, e vieram as colonizadoras particulares e as secretarias do Estado sobre os territórios dos caigangues e guaranis, e depois a reforma agrária, e mais os programas de expansão da frente agrícola no Brasil Central, no Mato Grosso e na Amazônia, com filhos do Rio Grande, na maioria as primeiras gerações dos imigrantes. Portanto, o Rio Grande é o produto dos cotistas, os quais demandaram sobre outras regiões do país. E nessa história, a conclusão é óbvia. Dificilmente se encontra um indivíduo que não tenha tido familiar cotista. A formação do mercado capitalista de força de trabalho é outra conversa. Faz parte do sistema. Como integra a perversão social o fato histórico de que os proprietários tendem ao individualismo, à baixa solidariedade, ao acúmulo sem compromisso cidadão. Demonstram isso os herdeiros dos cotistas do passado,
e dos programas de incentivo recentes, com a discriminação, a falta de solidariedade, exacerbado racismo e o típico deboche dos idiotas.